Primeiro Somar em Pauta de 2020 e hoje a gente vai falar de uma das regiões que mais está sofrendo em relação à quantidade de chuva, que é o Rio Grande do Sul. Mais de 70 cidades em situação de emergência por conta da estiagem. O milho que já foi plantado estimam perdas aí de pelo menos 70%, né, Celso? Em alguns municípios, 70% em relação ao potencial produtivo. Exatamente. E a soja que também já foi plantada, o pessoal lá está estimando perda de até 30%. Principalmente áreas instaladas de forma mais precoce. Pois é, Celso Oliveira vai falar isso tudo pra gente hoje. Acompanhe este vídeo até o fim. Antes de começar aqui o nosso Somar em Pauta de hoje, eu estava conversando aqui com o Celso Oliveira sobre a situação do Rio Grande do Sul, sobre toda essa estiagem. E é engraçado porque ontem a gente recebeu uma mensagem de um internauta que comentou que tem 110 milímetros de chuva, choveu ontem em uma área do Rio Grande do Sul. E aí eu fui conversar com ele, óbvio, né? Porque se a gente está falando de estiagem no Sul, por que choveu 110 milímetros em uma região? A gente pode falar de chuva irregular. Exatamente. Então, embora o Rio Grande do Sul venha com um processo de estiagem desde novembro, o que a gente vem registrando agora, nesse meados de janeiro, é um aumento da precipitação. Sem dúvida alguma, alguns municípios receberam uma ótima chuva, o que trouxe um alívio para a soja, mas já condenou, já chegou tarde demais, vamos dizer assim, para as áreas de milho. Além disso, é importante, né? A gente costuma olhar muito para o nosso umbigo. Não é todo o Rio Grande do Sul que recebeu chuva forte. Muitas áreas na fronteira do estado com o Uruguai não receberam muita chuva, vem passando ainda por um processo de estiagem. E mais do que isso, Paula, a gente tem que ficar de olho também em relação, ok, voltou a chover agora, choveu nas últimas horas. Continuará chovendo? Essa chuva vai continuar tendo regularidade? Sim. E é isso que a gente vai monitorar, vai falar daqui a pouquinho. E aí eu trouxe uma animação que mostra como é que é a climatologia da chuva, ou seja, a média histórica da precipitação no Brasil de uma forma geral. Começa em outubro e vai aí até janeiro. E o que é perceptível é que, se a gente for olhar outubro, ainda na primavera, o verde aqui representa acumulados aí de 100 a 200 milímetros. É uma chuva bem distribuída normalmente. Porém, por conta do clima subtropical, ou seja, boa parte do Brasil tem um clima tropical, mais chuvoso durante o verão, mas o Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina, tem um clima subtropical, o que faz com que a chuva ela seja bem distribuída durante o outono, o inverno e a primavera, porém não no verão. Não no verão, a chuva enfraquece no verão. Então, é muito comum, embora nos últimos anos o Rio Grande do Sul tenha tido uma ótima produtividade nos últimos 6, 7 anos, mas é importante que a gente não esqueça da climatologia. A precipitação normalmente diminui e é um processo natural, faz parte da sazonalidade. A umidade da Amazônia, ela deixa de alimentar a região sul e passa a trazer chuvas mais intensas para o centro do Brasil. É como se fosse uma gangorra, ou seja, começa a chover mais para o centro do Brasil e infelizmente algumas áreas, principalmente áreas da região sul, acabam passando por estiagem. Bom, esse é o nosso amigo internauta falou que está chovendo na região dele do Rio Grande do Sul. A gente quer saber onde é que está chovendo agora. Quais são as regiões que estão sendo beneficiadas com chuva e quais não estão sendo neste momento, Celso? Pois é, eu trouxe aqui a precipitação acumulada desde meados de novembro até agora em janeiro. E se a gente for olhar a quantidade de chuva, percebe justamente que a precipitação ela vem acontecendo de forma mais irregular. Enquanto algumas áreas do Paraná, principalmente áreas do norte e noroeste do Paraná, receberam mais de 400 milímetros, à medida que a gente vai avançando na direção da região sul, principalmente na Lagoa dos Patos, o acumulado ele já diminui para menos de 100 milímetros, isso num período de 2 meses. É pouca chuva, principalmente a distribuição muito ruim. Isso acaba trazendo problemas não apenas para a região central do estado, mas principalmente para a região da campanha. Então, áreas do leste e sul do Rio Grande do Sul são as mais atingidas pela falta de chuva registrada aí desde meados de novembro. Entendi. Então, o norte do Rio Grande do Sul, provavelmente esse nosso amigo dessa região, está sendo beneficiado com chuva. Neste momento, mas também tivemos aí um certo espaçamento da precipitação entre o final da primavera e início do verão. Entendi. Então, todo o Rio Grande do Sul não está sendo tão beneficiado nesse momento em relação à chuva. A questão não é mais a questão aí não é nem tanto a quantidade, mas o problema é a distribuição. Entendi. A distribuição dessa chuva não adianta nada chover 100 milímetros num dia, se nos outros 29 dias do mês não chove nada. Tá? Então, a necessidade até pode chover abaixo da média, não há problema, desde que a chuva seja bem distribuída. O que a gente percebe nesse ano em relação aos anos anteriores é justamente essa distribuição da chuva irregular.
E a gente tem um medo aí, né? Em 2012 a gente teve 2 anos de laninha consecutivo, o que foi muito ruim para a safra no Rio Grande do Sul. A gente pode repetir esse cenário, Celso? Preocupante a situação, porque eu trouxe aqui um gráfico do Instituto Nacional de Meteorologia americano, tá? E ele mostra o seguinte: qual foi o comportamento da temperatura do Oceano Pacífico e qual vai ser esse comportamento, a previsão para os próximos meses. Então, existe aqui o que a gente chama de anomalia, tá? Águas mais frias ou mais quentes do que o normal. Essa linha mais escura, cheia, mostra como é que a temperatura do Pacífico se comportou nos últimos meses. Então, embora estejamos em neutralidade, a água do Oceano Pacífico ela ficou levemente mais quente do que o normal e mesmo assim não foi suficiente para termos chuvas regulares. Esse tracejado aqui, ele mostra uma média de várias simulações feitas pela NOAA, pelo Instituto Americano, e que mostra algo preocupante. Essa temperatura do Pacífico ela vai declinar no decorrer de 2020. Embora não exista uma previsão de laninha, né, de águas mais frias do que o normal a ponto de termos a formação de um fenômeno laninha, a gente sabe que águas mais frias do que o normal potencializam a estiagem no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em partes do Paraná. Então, não apenas esse verão de 2020, mas também o verão de 2021 nos preocupa por conta dessa projeção de águas mais frias do que o normal. Exatamente, porque ele estava me explicando justamente porque no ano que vem os danos podem ser muito maiores em relação à safra pela falta de chuva do ano anterior também. Normalmente o segundo ano de estiagem é muito pior porque você já tem pouca umidade no solo, então esse solo ele fica ainda mais seco e aí potencializa normalmente as perdas. É claro, é importante monitorarmos, mas esse cenário, essa fotografia que nós temos de momento realmente preocupa. Exatamente. Lembrando que a gente está em ano de neutralidade climática e a gente está só conversando aqui, prevendo o que pode acontecer, né? E vamos para o nosso próximo mapa, já emendando no panorama para os próximos meses. Será que a chuva vai beneficiar em algum momento o produtor gaúcho, Celso? Vamos passar até para o mapa seguinte, que mostra o acumulado de chuva, tá, em relação ao normal. Essa é a projeção para fevereiro. No Brasil, o acumulado de chuva também tem um desvio, depois a gente vai mostrar. Para fevereiro, não tem chuva então? Pois o que preocupa é isso, as chuvas elas ainda ficam concentradas sobre o centro do Brasil, tá? Rio de Janeiro, Minas Gerais, partes de São Paulo, Centro-Oeste e região Norte. Tá? Claro, isso não deve acontecer de forma contínua, há uma tendência de uma segunda quinzena de fevereiro um pouco mais úmida na região Sul, mas a gente percebe que os acumulados projetados não são dos maiores. Tá? Então, importante monitorarmos, ainda não há uma expectativa, embora esteja chovendo, então tivemos essa notícia de chuva forte no Rio Grande do Sul, mesmo em meados de janeiro voltou a chover de forma mais intensa, mas fica aquela questão, tudo depende muito da regularidade espacial, e é esse que é o problema. Não adianta nada chover forte agora em meados de janeiro e não depois chover disso, depois. Não chover depois. Então, ainda há potencial para espaçamento razoável das precipitações e, por consequência, a gente entra agora num mês complicado para a soja. A soja entra em florada, enchimento de grão, e é importante que a gente tenha chuva. Então, importante salientar, não adianta nada a chuva forte agora se ela para depois. E é isso que as simulações mostram. Ainda há uma certa irregularidade, algum espaçamento. Tá? Inclusive, pode voltar ao mapa, por favor? Esse aqui é a previsão do desvio em relação à média, ou seja, as cores aí mais quentes, o laranja, o amarelo, mostram precipitação inferior à média e as chuvas mais fortes do que o normal, concentradas na metade norte do Brasil. Perfeito. Então você tem todas as informações, você que é do Sul e você que também não estava sabendo da condição que está o Rio Grande do Sul neste momento. E se você gostou do nosso vídeo, curta as nossas redes sociais, compartilhe com os seus amigos e continue com a gente. Muito obrigado, Celso Oliveira, muito obrigada pela sua participação e continue com a gente, né? É isso aí.